Diz assim a palavra do Senhor, abra aí no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novamente convosco no reino de meu Pai. Mateus 22, versículo 9. Agora Mateus 22, versículo 9 ao versículo 14. Diz assim, 22, Mateus 22, versículo 9. Amém, igreja? E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Eita, hoje o negócio está para passear na Bíblia, né? Amém, igreja, aleluia. Acharam aí Apocalipse 19? Diz assim o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem se aprontou? Quem se aprontou? A sua esposa. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E você diz: graças a Deus. Tome o seu assento. Graças a Deus, maravilha. Falar sobre a ceia do Senhor e as bodas do Cordeiro. Porque Jesus, no seu último dia, na última santa ceia, ele disse para o seu discípulo, olhando dentro dos seus olhos, ele disse: eu ansiei, eu desejei muito este dia. Que interessante, né? Porque era a última santa ceia. E Jesus disse: eu fiquei ansioso, eu desejei muito neste dia estar convosco, nesta reunião. Porque era algo que já estava projetado na eternidade. E ele estava entre os seus amigos. Ele não estava entre a multidão, mas ele estava entre os seus amigos, os seus discípulos, os futuros apóstolos. E ali ele fez uma ceia alegre, porque era uma despedida.
E os discípulos não sabiam que era uma despedida. Porque ali naquela última ceia, Jesus estava se despedindo dos seus amigos. E Jesus já estava sentindo saudade. E quando Jesus, ele ali ministra a ceia, que ele participa, que ele come, que ele festeja, né? E era uma festa a Santa Ceia, era uma comunhão, era uma alegria, onde eles ali se abraçavam, glorificavam, eles ali estavam unidos, né? Numa só fé, num só espírito. A ceia era alegre, a ceia era uma alegria, era um prazer. Por quê? Porque era uma comemoração. E não tem como fazer uma comemoração triste, né? Tem como fazer uma comemoração triste? Sim ou não? Você vai comemorar um aniversário, um casamento, é alegria, é ou não é? Então a ceia era uma alegria. Por quê? Porque eles estavam regozijando, festejando de um grande milagre que aconteceu no passado, mas que Jesus agora estava apontando para o futuro. E quando Jesus, ele abraçou os seus amigos e eles participaram daquela ceia, eu acredito que Jesus estava muito comovido. E Jesus disse assim: nunca mais, aleluia, nunca mais eu vou comer dessa vide, nunca mais eu vou comer desse fruto, sem que antes vocês estejam comigo novamente. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou saindo, mas eu já estou com saudade. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Saudade que nós sentimos, Jesus também sentia naquele momento. Ele estava se despedindo dos discípulos, mas estava sentindo já saudade. Mas ele fez uma promessa: não comerei mais, não beberei mais, até que aquele dia. Que dia é este que Jesus estava falando? Oh, glória. Que dia é esse? Que muitas das vezes na Bíblia é comentado sobre isso. Jesus estava falando de uma festa. Jesus estava falando de algo que seria comemorado, uma cerimônia, onde haveria uma ceia. Jesus agora está falando de algo tão profundo que os discípulos talvez ali não estavam conseguindo alcançar, mas Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas vou preparar algo para a vossa chegada. Jesus estava falando das bodas. Jesus estava falando de uma grande festa. Jesus estava falando de algo que iria acontecer, e que na terra, quando começa, tem tempo para terminar. Mas Jesus estava falando de algo que no céu iria acontecer e não ia ter mais fim. Por quê? Porque esta alegria que eu vos dou, ninguém jamais poderá tirar. Porque quando Jesus percebeu que os discípulos estavam tristes pela despedida, porque Jesus sempre falava da sua morte, e quando chegou a hora de Jesus perceber que os discípulos estavam tristes, e Jesus percebeu que o mundo estava alegre, mas Jesus chama eles numa reunião e diz: a alegria do mundo é passageira. Eu vou, mas vocês me verão novamente. Oh, glória! E esta alegria que está em vós, quando vocês me virem novamente, a alegria voltará novamente para vocês. E a alegria do mundo é passageira, mas essa alegria que eu vos coloco, nem nada neste mundo, nem a morte, nem o inferno, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nada vai tirar esta alegria. E disse que Jesus vai contar uma parábola, né? Tem a parábola da noiva, né? Das 10 virgens, que fala sobre este assunto. Mas a parábola que me chamou mais a atenção é que o rei preparou uma festa. E era uma boda. Era um casamento. E o rei disse assim:
vai e chama os convidados para se alegrar conosco. E houve o convite foi enviado, né? Mas diz a palavra que eles recusaram o convite e começaram a ter pretexto, desculpa. Eu não posso porque eu vou viajar, eu não posso porque eu vou trabalhar, eu não posso porque eu tenho compromisso, eu não posso porque o meu filho vai nascer, eu não posso por causa disso ou por causa daquilo. Rejeitou o convite. E diz a palavra que o rei ficou muito indignado. E a ira dele foi tão grande, dizendo, recusou o convite do rei. E o rei, tão indignado, disse, pega eles e lança eles fora, porque eles não são dignos de entrar nas bodas e participar comigo desta grande festa, porque rejeitaram o convite. Então o rei disse assim, mas a festa está preparada. O banquete era grande. Então o rei diz assim, vai nas avaladas, vai nos prostitutos, vai lá debaixo do viaduto, vai lá nos humildes, traga aqui os aleijados, traga aqui os prostitutos, traga aqui aqueles que não se acham nada, traga aqui aqueles que se acham humilhados, vai lá e traz eles para a festa. Você percebe que o primeiro é um convite, mas o segundo não é um convite, é uma determinação da parte de Deus. Porque quando Ele determina, está determinado. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque Ele determinou algo para as nossas vidas. Diz a palavra que todos vieram, né, irmão? Você já imaginou, irmão, quando se faz na comunidade assim, uma festa, né? E se fizer um bolo assim, já vi, né, pelos vídeos, aí fazer um bolo assim de não sei quantos metros, a comunidade vem toda, não vem? E vem se alegrar, e aquela festa, e todo mundo comendo, aquela bagunça. Eu imagino assim, irmão, como eram todos pobres, humilde, aleijado, que é comida de graça, festa de graça. Aquela multidão chegou, porque verdadeiramente ela é de graça, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Só que esse texto nos chama uma atenção, é que não poderia entrar de qualquer maneira. O texto diz que deveria ter uma veste especial para entrar. E essas vestes eram brancas. Todos na festa tinham que estar de branco. Oh, glória! Por quê? Porque representa a noiva do Senhor. Porque a noiva do Senhor, ela é santa, ela é pura e lavada no sangue do Cordeiro. Eu quero te dizer uma coisa. Quando se fala de noiva do Senhor, não se fala de denominação, porque a noiva do Senhor é uma só. Salomão disse, tenho tantas concubinas. As concubinas de Salomão passavam de 800 mil. Tinha muitas mulheres, as virgens eram incontáveis. Mas Salomão disse assim, mas uma só é a minha amada, a minha imaculada, a minha rainha. Ele poderia ter muitos, mas ele amava uma só. O que eu estou dizendo com isso, irmão? Irmão, há muitas denominações, A, B, C, e Deus não está olhando denominação. Deus está vendo uma igreja, uma noiva, uma amada, a imaculada, a lavada, no sangue do Cordeiro. E diz a palavra que os convidados chegaram.
E começaram a festejar, a comer, a se alegrar. E o rei estava muito alegre com aquela festa, porque eles vieram. Era uma alegria participar ali. Porque o rei estava, irmão, dividindo a sua alegria. Porque o rei também estava alegre. O nosso Senhor é um Deus de alegria. Ele se alegra quando nós chegamos na sua presença. Às vezes nós achamos, né, Pastor Paulo, que Deus é um velhinho de cabeça branca e barba branca sentado no trono com uma bengala, né? Não. O nosso Deus, irmão, é um Deus alegre. Ele se alegra. Em todo momento você vai ver Jesus participando de festa, se reunindo, se alegrando, bebendo com pecadores, com ricos. Ele não queria saber, ele gostava. Até na Bíblia nós vamos encontrar momento que o rei fazia churrasco. Fala para o teu irmão, se prepare. Fala para ele, se prepare. Eu vou comer churrasco na tua casa. De preferência na casa do pastor, né? É melhor. Coitado do pastor, né? Irmãos, o rei estava alegre. Então o rei começou a passear no salão. Diga, o rei começou a passear no salão. E ele está passeando hoje aqui. Só que quando ele começou a passear no salão, ele observou que alguém estava sem a veste nupcial. Estava vestido, mas não era a veste para a festa. E quando ele observou, foi até a ele. Diga, foi até a ele. Ele não mandou buscar, não falou para alguém, vai lá e pega, não, ele foi. Ah, irmão, Jesus nos conhece. Ele conhece ele conhece a tua vida. Não vai mandar um fofoqueiro, não, porque ele sabe quem tu é. Ele não vai mandar alguém te ficar de olho em você, né, para saber o que você faz hoje, amanhã, de madrugada, dentro da sua casa. Não, ele te conhece e ele vai de encontro àquele homem e diz: homem, como tu entrou aqui? Você percebe que nós estamos diante de uma grande comemoração, algo que é santo, mas nesta noite Deus também está cobrando, dizendo: como tu entrou aqui? Porque muitas vezes nós estamos vendo que este ato, esta ação está sendo banalizada. E muitas coisas na vida das igrejas estão sendo banalizadas. Nós percebemos isso, irmão, nas mídias sociais, no Instagram, no Face, pessoas falando em língua estranha, mas de uma forma abusiva, ou de uma forma brincando, algumas pessoas clamando pelo sangue de Jesus, mas banalizando aquele momento de algo que é tão santo, e que agora eu fico olhando até lá no meu ambiente de trabalho, como as pessoas que não é crente brincam e fala em língua, como se aquilo fosse algo tão comum. E nós estamos percebendo que este ato da Santa Ceia, muitas das vezes também está se tornando banalizado, mas nesta noite o Senhor está passeando no nosso meio, e Ele está perguntando: como tu entraste aqui de qualquer maneira? Porque não é de qualquer maneira. Porque as coisas de Deus são muito santas. A santidade de Deus é intocável. Tanto que a santidade de Deus é intocável, que muitos de nós achamos que vamos morar com Deus como quando subir no céu.
nós não iremos morar com Deus, porque assim como para Adão e Eva foi preparado um jardim separado, porque Deus sabia o que iria acontecer e a santidade dele não poderia ser contaminada, porque diz a palavra que ninguém se contém na presença dele, até o céu não suporta a presença dele, mas é por isso que a igreja foi dada ao Filho, e o Filho reinará sobre a igreja, e nós ficaremos sob a submissão do Filho de Deus. Porque é só um tempo. Mas diz a palavra que quando o Senhor entrar no descanso, a sua eternidade continua. Mas diz a palavra que o rei olhou aquele homem com aquelas vestes. Interessante, né? Será que ninguém percebeu? Será que ninguém viu? Isso que eu acho lindo, perceberam, viram. Mas ninguém tem nada a ver com a sua vida, não é assim que falamos? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas entenda uma coisa, você faz parte do corpo de Cristo. E fazendo parte do corpo de Cristo, você está ligado ao corpo. E estando ligado ao corpo, há uma só fé, uma união. E quando alguém que faz parte do corpo de Cristo começa a ir por um lado diferenciado, o corpo vai começar a padecer. Então o rei começa a perceber e dizer para aquele homem: como tu entraste aqui, homem? Será que ele entrou escondido, Paulo? Pulou a janela ou pela porta? E o rei vai dizer: homem, tu não pode ficar neste lugar, porque você não está vestido com as vestes especial para esta festa. Sabe o que Jesus, que o rei estava querendo dizer? No primeiro convite, na primeira chamada ele enviou o convite, mas na segunda chamada ele chama muito a atenção a dizer que para entrar na festa há uma veste, e esta veste se chama veste da salvação. Ser salvo, as vestes limpas, as vestes purificadas. Interessante que as vestes eram um linho fino, que representava a santidade, que representava a pureza. Assim é a igreja ela é santa, a igreja ela é pura, e na presença de Deus ela entra pura, lavada, santificada. É assim que Deus vê a igreja. Se você prestar atenção, no capítulo 25 de Mateus, na boda dos cordeiros, que abriu a porta e entrou as convidadas. Eram 10 convidadas, só entrou 5. Mas elas o quê? Eram elas diga, convidada. Isso que eu quero que você entenda. O primeiro convite foi rejeitado. Mas o segundo convite, quando a convidadas entrou, a noiva já estava lá dentro. Você percebe que o convite não era para a noiva. O convite era para os convidados. Mas quando as noivas entraram na boda, quando as convidadas entraram na boda, a noiva já estava lá dentro. É isso que tu tem que entender. Eu não quero ser a convidada, eu quero ser a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque quando as convidadas vierem, que fala da grande tribulação, a igreja já está regozijando com o rei. Mas como tu entraste aqui dessa forma, homem? E ele chama vamos dizer assim, os anjos, né? E desamarra ele. Meu Deus. E joga ele no fogo.
Irmãos, poderia apenas tirar ele, né? Mas só, irmão, que era o último momento. Joga ele no fogo. A palavra de Deus diz, irmão, que quando nós chegarmos na presença do Senhor, se abrirá um livro, e outros livros, e mais livros, a minha história, a sua história, mas existe um livro chamado Livro da Vida, e este livro da vida, o teu nome tem que estar lá. Abra este livro, e vê se o nome dele está escrito aí. Se o nome dele estiver escrito no livro, ouvirá a palavra: vinde bendito de meu Pai, possuí a herança que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Isso nos chama a atenção, porque diz que é desde a fundação do mundo. Como assim? Antes que o mundo fosse mundo, Deus te conhecia. Antes que o mundo fosse formado, algo já foi preparado para você. Sabe o que isso nos mostra? Que nós não somos algo de acaso aqui na terra. Nós viemos de algum lugar formado dentro do coração de Deus. Então Deus já nos conhece antes da fundação da terra. É mistério. Fala para esse irmão, é mistério. Diz, lança ele fora no fogo. Por quê? Porque o nome dele não estava. Ou seja, ele não estava com as vestes da salvação. Ele não era salvo. Ele era crente, falava em língua, falava em mistério, vestia como crente, até falava como crente, mas só nas quatro paredes. Mas lá fora Deus me conhece, lá fora Deus te conhece. Abre a porta, Senhor, para que eu possa entrar, porque eu falava em língua, eu profetizava, mas lá de dentro uma voz se falou: eu não te conheço. E aquele homem foi expulso e jogado no fogo. Quando se fala desse fogo, irmão, fala da chama eterna, que não foi preparado para o homem. Às vezes nós imaginamos assim, essa chama eterna é o quê? É um fogo que arde? Não. A gente imagina logo uma chama, né, Paulo? Mas essa chama nada mais é do que a ausência de Deus. Sabe o que é isso? Porque quando a pessoa morre hoje, o crente vai para um lugar, segundo a palavra, que descansa e aguarda até o tocar do clarim. Mas aqueles que não é crente, vai para um lugar. Não vou dizer para você que é este lugar aonde este convidado foi lançado, mas é para um lugar de espera, aonde a Igreja Católica chama de purgatório. E ali eles ficam conscientes, só que eles não dormem, eles são perturbados. Só que ali ainda existe uma esperança, porque ainda não houve um julgamento, então ainda há uma esperança. Ainda há um entendimento de Deus, o pensamento. Porque lembra daquele homem rico que disse: deixa que eu vou lá falar para os meus irmãos, para os meus vizinhos, para os meus parentes. Então ainda havia uma esperança, ainda poderia se pensar em Deus. Mas este lago de fogo é simplesmente que Deus vai virar as costas e não vai se lembrar mais daqueles que foram lançados. Totalmente ausência de Deus, sem esperança. Percamos tudo, mas não percamos a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a esperança. E aquele homem foi lançado. E a festa continuou. Porque há um corinho que diz, né? Quem ficou, ficou. Quem subiu, subiu. Para quem subiu,
é festa. Para quem ficou? Para quem ficou é lágrima. Acabou. Não tem segunda chance, não tem mais nada, acabou. O momento, irmão, é agora. O momento de ser crente é agora. O momento de viver a promessa é agora. É tempo de abandonar o mundo. É tempo de abandonar o pecado. É tempo de abandonar os prazeres da vida e se agarrar na promessa, porque a promessa de Deus vai se cumprir, quer o homem ou não. Não se fala mais sobre isso. Diz a palavra que João, quando ele esteve lá no céu, ele disse assim: eu vi uma multidão, povos, línguas, nações, homens, mulheres, grande e pequeno. João viu o número dos salvos. João viu eu. João viu você. E diz a palavra que no capítulo 19 de Apocalipse está acontecendo uma grande festa. É a festa prometida, que o filho prometeu, que o filho falou muito em parábola sobre esta boda. Essas bodas, agora ela se cumpre no capítulo 19 de Apocalipse, porque João está tendo a visão da festa. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Para nós vai acontecer, mas Deus é eterno, porque Deus já viu, já aconteceu. Fala, é mistério. Fala, é mistério. Por que é mistério? Porque João está vendo algo que não vai acontecer. João está vendo algo que já aconteceu. Oh, glória! Isto é lindo demais, porque João viu a mim, João viu a você. Nós já vivemos o reino de Deus. Nós já vivemos o reino de Deus. Oh, glória! Irmão, sabe o que isso nos mostra nessa visão de João? Nos faz lembrar quando Jesus disse: vocês não são vencedores, vocês são muito mais que vencedores. Por quê? Porque Jesus já nos estava vendo na festa vitoriosa. Não há derrotado, aqui só há vitorioso. Quem acredita? Porque com ele é vencer ou vencer. Nós servimos um Deus de vitória. Oh, glória! Irmão, não acha? Será que eu vou conseguir? Você já conseguiu. Será que eu vou chegar? Você já chegou. Será que eu vou estar lá? Você estará lá sim. Aleluia! Não pelo nosso mérito, mas pela grande misericórdia dele. Porque, guarde isso que eu vou te falar. Ninguém vai entrar nas bodas pelo mérito. Porque eu fui bom, fui isso, foi aquilo, nós não fomos nada. É a misericórdia de Deus que nos alcançou e que nos colocará lá dentro. E diz a palavra que no capítulo 19, João está vendo a festa. Aleluia, uma festa gloriosa, uma festa grande. E no versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse, ele vai dizer: regozijamo-nos e alegramo-nos, damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Se alegra, regozija, glorifica, adora, manda aleluia para cima, manda glória para cima, porque aleluia, nós vamos fazer parte desta festa. Então isso mostra que o culto tem que ter regozijo, o culto tem que ser alegre. Ele está dizendo: dai glória, o culto tem que ter glória e aleluia. Irmão,
Eu fico imaginando. Eu tenho um amigo meu, ele é muito fanático por futebol. E ele posta no Facebook gritando e tal, e alegrando, e tirando a camisa e rodando. Aí uma vez ele assistiu a minha mensagem, ele disse, é um fariseu, né? Não é possível. Mas por que você fica gritando? Por que você fica pulando? Ai, irmão, porque João está dizendo, é com regozijo na presença dele, é com alegria quando eu estou na presença dele, eu dou glória, eu dou aleluia, eu pulo, eu sapateio, porque é festa. Porque na festa, quem já foi na festa aqui, diga amém. Amém. Ninguém fica sentadinho assim do jeito que você está, não, irmão. Aqui estamos, não. A minha esposa é uma. Ela vai lá pro local da dança, tem que ver, dança muito. Ei, tá vendo aí? E eu vejo os crentes lá dançando na festa e pulando, e chega na igreja, cruza a perna, meu irmão, João está dizendo, se alegra, regozija, estamos na presença do Rei. João está dizendo que aquele lugar é lugar de festa, é lugar de regozijo, é lugar de se movimentar. Na festa não vai ser inércia. Eu fico olhando os crentes lá, irmão, dando glória, aleluia, se alegrando, se abraçando, dançando e dizendo glória ao Rei, glória ao Cordeiro, aleluia. Nós chegamos, nós fazemos parte da visão de João. Porque tem crente que está achando, irmão, quando eu chegar lá já vou escolher a minha rede. Essa rede aqui é minha. Lá não é lugar para cara de delegado que bebeu vinagre misturado com álcool, cara fechada. Não, irmão. Por quê? Porque João, quando chegou lá, ele disse, eu ouvi barulho, como de muitas águas, e eu vi os 24 anciões se prostrando diante dele e batendo palma e dizendo, salve o Rei dos Reis. E João disse, eu vi, aleluia. Tem pessoas achando que crente é monótono. Eu não vou ser crente não, crente monótono. A pessoa, irmão, alegre lá fora, uma alegria também, chega aqui e vê uns crentes. Não, eu vou pro meu pagode. Meu Deus, mas aqui também tem alegria. João está dizendo, regozijai-vos. Regozijamos-nos, alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, diga, a sua esposa se aprontou. Oh, glória. Irmãos, eu vou contar um sonho que eu tive, assim que eu aceitei Jesus. Porque eu vim de uma família, de uma situação muito difícil, de opressão, debaixo de uma opressão maligna. E uma coisa que eu mais tinha medo é quando anoitecia. E eu tinha pavor de dormir. Porque toda noite eu sonhava que um caixão vinha me buscar. E eu era colocado dentro do caixão. E eu acordava atribulado, angustiado, e eu tinha muito medo do escuro, da noite, e eu vivia aquela opressão maligna. E eu me lembro que um dia eu falei para Deus, dizendo, Deus da minha mãe, porque a minha mãe era uma serva do Senhor,
muito fiel. E eu disse: Deus da minha mãe, se hoje acontecer algo naquele lugar onde me oprimia, e era um lugar de opressão, onde dizia que eu tinha que servir aquele opressor, e aquilo me fazia muito mal. Eu disse: Deus, se algo aconteceu hoje naquele lugar, eu entendo que tem um chamado para a minha vida e vou te servir. Eu orei de manhã, e quando foi à tarde, naquele lugar que me oprimia, houve uma confusão, uma discussão, uma guerra, e ali a porta se fechou. E quando eu vi aquilo, eu entendi que Deus tinha um chamado comigo. E eu falei para minha mãe: mãe, eu vou para a igreja. A minha mãe ficou muito alegre. E nesse dia eu recebi um presente, uma camisa, vindo desse lugar opressor. Eu estava tão bem, mas quando eu coloquei aquela camisa para ir para a igreja, eu me senti tão oprimido. Eu me senti como que a minha cabeça fosse explodir. Eu não tinha força para abrir o olho. O meu olho totalmente fechou. Eu não conseguia olhar para a luz. E meu corpo começou a encurvar. E minhas pernas como que querendo travar. Mas a minha mãe, como mulher de Deus, disse: você vai assim mesmo, eu vou te carregar. E eu me lembro que a minha mãe me pegou assim pelo braço, e ela veio me arrastando, e eu não dava passo, eu arrastava, porque eu não tinha força para levantar as pernas. E quando eu cheguei na igreja, Assembleia de Deus, aqui de Jardim São Miguel, na época o nosso pastor José Quintino pastoreava a igreja. Irmãos, algo interessante é que aqui é a entrada, a porta da igreja. Irmão, quando eu fui me arrastando, mas quando eu coloquei meus 2 pés na porta da igreja, algo saiu tão violento diante de mim, assim para fora. E de repente meu olho abriu, meu corpo se inclinou, e eu me senti tão leve, tão leve. E quando acabou o culto, eu fui na frente. O pastor não fez apelo, eu fui na frente e disse: pastor, eu quero aceitar este Jesus aí. E o pastor veio, colocou as mãos na minha cabeça e me ungiu com óleo. Irmão, eu vim tão alegre para casa, salteando, glorificando, sentindo a presença de Deus. Só que ainda era noite, e eu fiquei preocupado: e agora eu vou dormir? O caixão vai vir me buscar. Mas aquela noite foi a melhor noite da minha vida. Porque naquela noite eu tive um sonho, irmão. Estava eu e minha mãe andando por um caminho. Eu vi o mundo em aflição, uma correria, uma chama descendo, algo atribulado. Mas estava eu e minha mãe andando, e de repente apareceu um anjo, um varão de branco, colocou a mão nos nossos ombros e disse: não tema, olha lá na frente. E quando nós olhamos lá na frente, nós vimos um castelo iluminado. E o anjo disse: é lá que vocês vão chegar. E naquela noite, e naquela manhã, quando eu amanheci já com o raio do sol dentro do meu quarto, eu disse: meu Deus, que noite, que sono, que alegria, que presença. É por isso que eu digo que nós já vivemos o reino. Mas o que me chamou mais a atenção foi na segunda noite, foi muito mais profundo. Porque na segunda noite eu ainda fiquei temeroso. E agora, como é que vai ser essa segunda noite? E quando eu deitei, irmão, o Senhor me visitou com um sonho. E nesse sonho eu vi uma grande rocha. E nesta rocha tinha muito crente. E uns crentes penteando o cabelo, e outros cortando o cabelo, e outros preparando a roupa, porque haveria uma grande festa. E eu perguntei assim: o que está acontecendo? Estamos nos preparando, porque o anjo está vindo para buscar a igreja. E de repente eu pulei dentro da rocha e disse: eu também quero me preparar, porque eu também quero ir. E de repente, irmão, veio do alto um anjo com a trombeta na mão. E quando ele chegou, ele não tocou, mas ele disse: ainda não é hoje, mas continue se preparando. É isso que João está dizendo. Diga: esposa
Diga, a sua esposa se aprontou. Fala para esse irmão, você está pronto? Você está preparado? Fala para ele, o noivo vem aí. Porque aqui, João está dizendo, aqui está dizendo, João está dizendo, ela se aprontou, ela já estava preparada. Quem está entendendo? Porque quando a trombeta tocar, não vai ter tempo. Você tem que estar pronta. Quem está entendendo, diga amém. 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino. Olha qual. Está falando novamente daquelas vestes daquele homem que não tinha. Tu está entendendo? Porque o linho fino está falando de santidade, está falando de separação. O que significa a palavra ser santo, santidade? É ser separado, separado do mundo, separado do pecado, separado de certa amizade, separado de certa conversa, separado de disse-me-disse, separado das intrigas. A igreja, ela é separada, ela é diferente, ela não vai como vai o mundo, ela não anda como anda o mundo. Ela é santa, ela é pura, ela é edificada, ela é homem de Deus, ela é mulher de Deus, ela é crente, é espiritual, é mulher, homem de oração, se santifica, busca. Eita! Santidade. O que a Bíblia diz? Sem santificação, o que a Bíblia diz? Aqui tem palavra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque eu estou querendo dizer para você que isso aqui não vai te salvar. É só um símbolo, um ato. E aqui é só nós nos preparando, mas não traz salvação. Porque muitos já comeram, já beberam e desceram e não subiram. Mas o que Deus está vendo é a sua santificação, a tua vida no altar, quem você é lá fora, no meio dos homens, no meio das comunidades, como você é reconhecido, porque você é igreja. Diga, eu sou igreja. Isto é muito forte, demais, é lindo, porque eu sou igreja. Responsabilidade. Porque quando tem as convidadas, eu não quero ser a convidada. Porque quando o negócio acontecer, eu quero já estar lá. Eu quero ser a noiva. Não quero ser a concubina de Salomão. Eu quero ser a única. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, luz, resplandecer. Não se coloca a luz debaixo do velador. A luz, ela resplandece, se coloca em cima. A igreja, ela resplandece. Ela chama a atenção. Você é crente, você é servo, é luz, resplandece. O linho fino são a justiça dos santos. O que é a justiça? Há uma justiça preparada para o mundo. A igreja, ela será justificada, um juízo. Nós não precisamos lutar, pelejar. Vamos para a rua, vamos quebrar, vamos bater, vamos invadir o Congresso, vamos quebrar tudo. Está errado, vamos expulsar o homem de lá. Não, meu irmão, não precisa, porque Deus fará justiça sobre a causa da igreja. Deus fará. Seja o que ele estiver tramando, não se preocupe. As portas do inferno não prevalecerão.
a igreja vai estar sendo pisada, humilhada. Vamos botar, queimar livro, vamos rasgar algumas páginas. Aí tem uma loura aí dizendo que está ultrapassado, tem que mudar a Bíblia. Tem o maioral lá, da igreja lá, irmão, dizendo que tem que fazer uma outra Bíblia. Ai, irmão, não se preocupe, não se levante, não pegue na espada. Deus fará justiça pela igreja. E disse-me: escreve. Aleluia. Isso você escreve. Porque quando João chegou no céu, a primeira palavra que ele ouviu: o que eu mandar tu escrever, tu escreve. O que eu mandar você não escrever, você não escreve. Mas aqui está dizendo: isso aí você escreve. Oh, glória! Deixa escrito como memória. Escreve: bem-aventurado. Diga: eu sou bem-aventurado. Aqueles que são chamados à ceia. Só que não é esta ceia. Ele está dizendo: a ceia das bodas do Cordeiro. Porque isso aqui se acaba. Nós vamos comer, vamos se alegrar e depois vamos dar descarga. Mas aqui não. Aleluia. É glória sem fim, é alegria sem fim. Eita, é manifestação do poder de Deus sem fim. Bem-aventurado aqueles que conseguirem chegar lá. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que vier mais é mentira. E fechou seu livro. A igreja de pé. E quando Jesus se reuniu para aquela festa, a última festa, para ele, naquele momento ali. Eu ansiei muito este momento. Um momento de alegria. Esse momento é um momento de comunhão. É um momento de alegria, a comunhão que eu tenho contigo, a comunhão que eu tenho com o irmão. Oh, glória, porque nesse momento nós vamos participar juntos, nós vamos nos alegrar juntos, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos regozijar, nós vamos dar glória e aleluia. Era assim que era feita a festa da Páscoa. Comiam, bebiam, se alegrava, comemorava. É isso que nós vamos fazer, porque este ato simboliza a nossa saída deste mundo para as bodas lá no céu. É isso que nós estamos festejando, nossa saída. Mas lembre-se, nenhum de nós é merecedor. Mas Ele nos trouxe aqui. Vinde, trazei todos. Aqui tem os mancos, os aleijados, os problemáticos. Aquele que para a sociedade já está excluído. Oh, meu Deus do céu. Os ex, era, agora não é mais. Estão aqui. A igreja é para os enfermos. Eu vim para os enfermos. Nós estávamos enfermos, mas agora estamos curados. É para nós, é pela sua misericórdia. Ninguém se sinta exclusado, excluído, mas participa, porque aqui você está apenas, aleluia, um ato de comemoração, é um ensaio, mas lá em cima vai ser melhor. Glória a Deus, aleluia. Ei, e quando a gente chegar lá, não vai chegar com aquela cara assim não, nós vamos chegar assim, ó, eu cheguei, eu cheguei. Nós vamos chegar pulando, cantando. Eu vou olhar para o irmão, você também chegou. Mas não somos merecedores. Mas aproveita esse momento que Ele te escolheu e te chamou. Eu não mereço. Eu não mereço, mas tu me deste. 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 Eu
tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre a dor